sejam bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast falando sobre negócios, gestão e comportamento. Sou Felipe Silva, host desse podcast, e hoje o tema é Big Brother, um reality show, marketing, como a gente surfa essa onda. Nossa convidada, muito obrigado pela sua disponibilidade de agenda, pelo seu tempo. E aqui no podcast, quem se apresenta é o convidado, então fique à vontade, Neliane, se apresente, fale um pouco quem é você, o que você faz, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Empreendedor. Boa tarde, Felipe. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, muito prazer em estar aqui e quero parabenizar você por essa iniciativa, muito bacana esse podcast, eu venho acompanhando, é bem interessante, porque você aborda empreendedorismo, negócio de forma leve, muito legal, viu? Parabéns. Obrigado. Vamos falar um pouco de mim? Fala aqui? Vamos lá. Fique à vontade. Bom, eu me chamo Neliane Leone, eu sou publicitária de formação, tenho pós-graduação em marketing, mestrado em comunicação e cultura, tenho uma vida ligada à agência de publicidade e propaganda, eu vim de Campinas para cá, e também na área acadêmica. Fiquei 18 anos lecionando para universitários aí da área de publicidade e propaganda, também de marketing, negócios, sempre na área de comunicação, de atendimento, de planejamento, mídia, por aí. Quando eu vim de Campinas para cá, eu fui trabalhar em produtora de TV. As TVs estavam chegando aqui em Sorocaba, nós tínhamos aqui uma forte comunicação do meio impresso e a TV estava chegando aqui. E aí eu fui trabalhar em produtora de TV, então assim, eu gosto muito do meio TV. O meio TV, naquela ocasião, nos anos 90 para 2000, era bastante forte aqui na região, né? Sobretudo para o comércio do varejo mesmo, participavam muito, e era bem ativo. Eu gostava muito de trabalhar com TV, então TV é um tema que eu gosto bastante. E hoje eu estou dedicada também à área de palestras, treinamentos, na área de comunicação assertiva, comunicação persuasiva, que foi meu tema que eu defendi no mestrado, né? A comunicação, como ela pode se tornar persuasiva e você ter um retorno sobre a sua comunicação. Não só o que você emite, mas como isso retorna para você. Trabalhei num objeto que foi a comunicação visual da publicidade, né? Legal. E, então, é por aí que eu tenho andado. Muito bom. E para a gente começar o papo, Neliane, vamos falar sobre a TV. Você já puxou o gancho aí que você adorou e adora a televisão. No mundo hoje, muita rede social, com novas redes sociais surgindo, ainda há espaço para a televisão no meio do marketing, no meio da sociedade? Pois é, né? Eu já dei aqui o spoiler, que eu gosto muito da TV. A TV, assim, se você for ver por estatística, é claro que o meio internet no investimento publicitário, ele subiu. Vem subindo. Ele vem subindo. Mas ele não supera a TV. Não supera? Não. A TV ainda é o meio com maior investimento publicitário. Por alguns motivos. Primeiro que ela tem um valor, né, de investimento muito grande. E depois ela tem um alcance muito grande, um alcance nacional, né? Ela tem um alcance do Iapoque ao Chuí, você tem uma televisão. E a gente diz assim, a internet ela atinge, mas a gente está no Sudeste, né? A gente viu aí na pandemia que muitas pessoas não têm essa facilidade para ter um sinal fácil e forte de internet. Então, a televisão você com certeza você tem. Aqui no Sudeste tem lugares que não tem sinal de internet adequado, né? Pois é. E além disso, né, a televisão ela tem a segmentação também por programação, mas que ela vem perdendo espaço para a internet com certeza. É até por isso que tem essa convergência, né, do streams que trabalha, a TV Globo trabalha muito bem com isso, e esse link com a internet, com certeza perde-se espaço, a internet vem subindo. Mas a publicidade, o meio TV ainda tem um grande investimento em publicidade. Show de bola. E a gente colocou o tema hoje Big Brother e não é para falar de fofoca, não é para falar o que está acontecendo, não é essa a ideia. Eu não entendo muito, né? Eu gosto muito do Big Brother, assim como, vamos dizer, consumidora de marketing, né? Sim. Eu sempre achei que
é uma vitrine fantástica e um grande aprendizado. A gente vê a evolução do Big Brother aí, e esse investimento da publicidade, do marketing, é fantástico para quem gosta do assunto. Antes da gente começar a falar sobre a evolução de um programa que hoje ele é um braço de negócio da Rede Globo, né? Acho que é algo interessante a gente já começar falando sobre essa conexão da TV com a internet. A gente vê nessa edição de 2023 um grande movimento do elenco estar na internet. Então, é um público que já está lá hitando no TikTok, um público que já está famoso, digamos assim, dentro da internet. Eu acho que até teve um meme que rodou, né? Nossa, mas eu não conheço ninguém dos camarotes, porque era uma galera que está hitando lá no TikTok, por exemplo, né? Então, houve esse movimento de trazer a galera da influência digital para dentro da TV. Inclusive, eles fizeram uma espécie de dia do influencer antes da casa abrir, do programa começar, trazendo influencers do Instagram, do TikTok para dentro dessa programação. Isso é a conexão entre mídia social e TV acontecendo? Com certeza, né? Hoje se fala em estratégia omnichannel, né? Sim. Que é você utilizar todos os canais para centralizar. Seja online e também no offline. É dar para o consumidor a opção, né? Para o público. Para o público, enfim, seja consumidor ou não, o público-alvo, a opção por onde é que ele quer assistir, o que ele quer ver. Ele quer ver o programa inteiro, ele quer ver partes do programa, ele quer seguir por onde. Então, você dá essa opção. E isso hoje é uma estratégia que é muito forte, tende a crescer cada vez mais. Se mostrar aí que o público está querendo ver um pedacinho no outdoor, vai entrar também nessa estratégia, entende? Fazer essa perseguição ao público, à audiência em todos os pontos, né? E, Neliane, hoje, o que é o Big Brother enquanto negócio, pensando tanto para a emissora como algo que até vai além da emissora, né? Quando a gente vê outras emissoras citando coisas, ou até mesmo as redes sociais como um geral. Então, o Big Brother, a meu ver, pelo que eu conheço, e nós também, como agência de publicidade e propaganda, nós somos abordados, né, para investir no Big Brother. Embora que eles tenham um negócio muito nacional, né, as negociações são feitas só para grandes marcas, a gente fica sabendo como é que as coisas acontecem e a gente também fica por dentro do assunto. Então, é um negócio muito lucrativo, né? É a principal lucratividade da Rede Globo hoje. A Rede Globo, ela fatura com o Big Brother mais de 2 bilhões de reais. Um anúncio, eles classificam, porque quando você recebe cotas, né? São cotas de patrocínio. Um patrocínio master, que é o que eles chamam de Big nessa edição, porque eles mudam o nome, nessa edição, são 105 milhões, um patrocínio, né? Então, assim, e foram 34 patrocinadores, alguns nessa faixa, outros de 80 milhões, mas vai indo aí até a margarina que aparece ali no café da manhã, que custa aí por volta de uns 8 milhões, 3 milhões. Então, é muito. E aí tem também a capitalização disso que vai para os programas, né? Ana Maria Braga, Encontro, e tudo que aparece a marca Big Brother. Então, a extensão de comercialização é muito grande do Big Brother. E muita visibilidade. Né? E quando a gente entra na questão da visibilidade, você acredita que realmente as pessoas que estão vendo lá a Stone jogar dinheirinho na hora da saída lá do paredão, as pessoas vão procurar a Stone porque viram no Big Brother? Isso vai influenciar a compra, a contratação, por exemplo? Estou dando o exemplo da Stone, porque ficou em destaque, mas no geral. Então, da Stone, a gente ainda não tem essa estatística, né? Vamos ter depois. Mas mostram aí, né? Os casos mostram que sim. O McDonald's, quando teve aquela ação que, eu não sei se foi na edição passada ou na anterior, que eles montavam o lanche, sei. E era meio que construíram um comercial ali na hora, que as vendas do McDonald's foram lá para cima no dia seguinte. Né? Então, o retorno tem sido imediato. O que acontece? As marcas, elas não são bobas.
Se elas renovam um patrocínio, é porque aquilo deu muito retorno para elas, né? É sempre calculado o ROI, qual é o retorno sobre o investimento. Então, eu investi, deu retorno, eu vou investir de novo. Por algum motivo, às vezes ela retira o patrocínio, às vezes não é nem por falta de retorno, como a gente viu americanos, né? Sim. Às vezes tem algum outro, um outro problema aí acontecendo. Ou então ela muda o patrocínio para algum lugar, como foi o caso da Fiat. A Fiat saiu e foi para o futebol, né? E assim, a própria Fiat, 22 anos, desde a primeira edição, é parceira, é porque teve muito retorno. E a gente já pode pegar esses dois exemplos. Vamos começar pelo último, que é a Fiat. Esse bombou aí na internet. Né? Vamos pegar o exemplo da Fiat. Né? Acho que as pessoas acompanharam. A Fiat vem no histórico de patrocínio. E aí mudou agora a Chevrolet, que patrocina os carros lá da premiação. E aí alguém no Twitter foi lá e provocou a marca Fiat. Nossa, mas os participantes não vão ganhar carros, algo do tipo. E a Fiat bancou uma Fiat Toro por um cara aleatório no Twitter. Como que você vê, enquanto publicitário, enquanto na área da comunicação, esse movimento de que eu não patrocinei uma edição, depois de 22 anos eu paro de patrocinar, enfim, não vamos entrar nas estratégias da Fiat, mas eu saio de cena, só que as pessoas ainda estão falando da Fiat, mesmo a Chevrolet patrocinando. Aí que tá, né? Tem esse efeito residual, né? Fica por um tempo na mente das pessoas. Então, essa sacada não foi nem aleatório, foi, na verdade, uma estratégia da Fiat. Sim. Né? Foi uma estratégia junto com a agência de comunicação deles. Nós vamos ficar stalkeando quem falar da Fiat. Quem falar da Fiat for mais incisivo ali, nós vamos dar uma premiação. Isso foi pensado. Foi pensado. Agora tem gente que fala assim, o cara que ganhou, ele deve trabalhar na Fiat, né? Deve ser uma coisa meio montada. Mas não é, né? Não é porque isso vazaria, né? Ia ficar muito ruim. O custo de uma Fiat Toro, pensando no patrocínio, pois que era? Pois é. De pão. O que são 200 mil reais, sei lá quanto custa uma Toro, daí, acho que um pouco mais, para 105 milhões que eles deixaram de investir. Então, e ficaram hypados, né? Sim. E você acredita que isso influencia de alguma forma negativa a Chevrolet que está patrocinando agora ou não? As duas referências e vinculações de marca com o Big Brother permanecem saudáveis, digamos assim? Eu acho que a Chevrolet tem que correr atrás, sobretudo nas plataformas digitais, que foi onde a coisa aconteceu, né? Ela deve estar fazendo. Eu não estou acompanhando de perto, mas se a gente for ver, ela deve estar com alguma estratégia para rebater isso. E é um negócio muito interessante porque... Agora não adianta dar premiação de novo agora, sim, porque não vai resolver. Vai ter que usar outra estratégia. Vai resolver, Mas é interessante como a marca, claro que ela deve ter tido alguma inteligência artificial ou um colaborador monitorando o Twitter, mas ele está num canal gratuito. Isso, porque é uma rede social, em regra, se aquilo for orgânico e os tweets foram acontecendo de forma orgânica, não teve um patrocínio para aquela ação decolar, né? É interessante que a Fiat surfar uma onda, em regra, gratuita, né? Sim. Mas alguém tava de olho ali, né? Sim. Tem uma equipe, na verdade, stalkeando o que estão falando de mim, né? E a estratégia da Americanas? Pois é. Às vezes eu penso, né? Por exemplo, não iria influenciar negativamente no caixa da Americanas o patrocínio. Uhum. Até porque possivelmente estava previsto no budget e porque toda a questão contábil lá, ela não é de um exercício, ela é de vários. Isso você entende. Né? Sim. A dívida era de longo prazo, enfim, não é algo que ia afetar o caixa do momento. Uhum. Qual é a sua visão em relação Americanas não patrocinar ou qual seria o impacto negativo se ela patrocinasse? Bom, aí não ou será que a Globo falou, olha, convido você a se retirar? Então, não dá para saber. Na verdade, a gente fica com a fofoca em torno disso, né? Sim. Não dá para saber como seria. Eu acho que pode até ter acontecido da Globo ter convidado a se retirar, porque depois poderia ficar muito mal, ia criar uma bola de neve ali que você não ia saber como lidar. Estava no olho do furacão. Estava no olho do furacão.
Então, ia repercutir muito sobre isso. Foi melhor assim, abafa e coloca um outro patrocinador do segmento, né? Entrou Mercado Livre. O Mercado Livre. E surfou a onda que agora todo mundo só se fala do Mercado Livre. Só fala do Mercado Livre, exatamente. É bem... E assim, né, a questão de patrocínio. Quando você tem um patrocinador que vai bem, está indo ali, o retorno está legal, se você tirar o pé e o outro colocar, você não põe mais. Você não coloca mais. Como assim? Porque o patrocínio é oferecido para quem está. Ele é o primeiro a receber a proposta para entrar no programa. Então, se a Fiat recebeu a proposta dela por 22 anos, agora na 23ª edição ela não quer, entrou a Chevrolet, agora quem recebe a proposta é a Chevrolet. Não se volta para trás. Não volta para trás. Isso é uma prática de mercado? É uma prática. Muitas vezes eu tentei comprar um patrocínio e não conseguia, estava lá na fila, porque aquela empresa estava ali do patrocínio e ela não saía. Enquanto ela não sai, você não pode entrar. Quando é oferecido e a empresa não quer, aí é oferecido para outro. Entendi. E se é muito bom, né? Se é muito bom aquele lugar, quem entrou não quer sair. Neliane, e como que você, enquanto assessora, né, de publicidade e assessorando clientes, como que você avalia esse ROI, né? Vou trazer um exemplo. A gente faz anúncio em outdoor. Uhum. Eu, Felipe, no caso da Advice Contabilidade, nós não conseguimos chegar num ROI específico. Quando a gente fala de grandes marcas, como que isso é calculado? Como que eu monitoro isso, no geral, para saber se deu lucro ou não? Então, existem várias formas, e a parte financeira em si, assim, as contas financeiras para isso, eu não tenho esse domínio. Mas tudo vem no caixa, né? E quando não é no caixa, é por pesquisa mesmo. Porque depende do seu objetivo. Se o seu objetivo é aumentar o seu mind share, você quer que a sua marca seja mais conhecida, como é que você vai ter isso imediatamente? Uma construção. É óbvio, quanto mais quanto mais conhecida aquela marca, ela vai vender mais. Você sempre vai preferir comprar as marcas da qual está na sua memória, então isso vai se tornar rentável para você. Mas num primeiro momento, naquela primeira ação, talvez não seja. E aí são feitas pesquisas. Você não lembrava da marca, agora você lembra. E hoje, com a internet, você consegue monitorar muito isso, né? Não falavam da marca, agora falam. Você tinha tanto engajamento, agora você tem X. Você consegue monitorar em relação à lembrança da marca. Agora, em muitos casos, é no caixa mesmo, como eu falei do McDonald's. No dia seguinte, muitos sanduíches foram vendidos, quantos Fiats foram vendidos. Tem um alinhamento de objetivo, né? Acho que antes de a gente pensar no ROI específico, a gente precisa pensar nisso que você falou. Qual é o meu objetivo com aquela publicidade? Seja o patrocínio, seja qualquer outra forma, né? Porque às vezes eu estou fazendo uma ação focada em venda, mas aquela ação não está refletindo na venda. Ou o meu objetivo nesse momento não é vender, é fazer reforço de marca, né? Isso, que é algo que está bem alta ou hypado, né? Sim. É uma coisa muito bacana no Big Brother. No Big Brother lançamento de produto, né? Porque eles fazem muito lançamento de produto, porque aí você tem condição de mostrar os diferenciais daquele produto, como ele funciona, né? O que você vai ter de benefício. Então as provas são fantásticas, né? Eles pensam muito sobre isso, como que naquela prova você vai mostrar as vantagens competitivas daquele produto. Vou dar um exemplo aqui que me ocorreu agora, mas lá no começo agora eles nem têm feito isso. Aquela coisa de entrar todo mundo num carro e ficar não sei quanto tempo lá dentro do carro. Está mostrando o que para você? Aquele carro, ele é espaçoso, porque senão não caberia tanta gente ali dentro. Isso é um pouquinho, mas assim, cada prova daquela, ela vai mostrar quais as vantagens competitivas daquele produto. E as provas são muito elaboradas. A agência de publicidade, junto com a Rede Globo, elaboram provas que são muito interessantes para você ficar na memória. Até surgiu o meme, e aí isso foi um reforço, né? O pessoal começou a brincar na internet que a primeira prova, que foi do Globoplay,
que ela seria da Americanas, mas tiveram que fazer as pressas. Aí o pessoal começou a zoar na internet. Não, isso foi feito pelo estagiário, ou não, quando você tem que improvisar, quando você tem que improvisar, mas, de fato, como a prova ela teve uma qualidade baixa, ficou-se falando sobre ela. Isso. E um reforço de marca, que a primeira prova foi sobre a Globoplay. Né? Então, Exatamente. houve uma ativação de marca naquele momento. Né? Tem tempo que tem. E, Neliane, o que eu queria colocar também, para a gente conversar, no começo da nossa conversa, a gente colocou que há essa integração entre internet e TV quando a gente fala de Big Brother. Em determinado momento, o programa começou a ter a questão do pipoca e o camarote, onde eu trago pessoas desconhecidas, onde eu trago pessoas conhecidas. A gente teve um momento onde era muito interessante trazer o ator que estava lá só na novela, ou aquele famoso, aquele cantor, para dentro do programa. Teve o caso do Rodolfo, que lançou uma música enquanto estava dentro do programa, usando essa onda. Depois de um determinado programa que teve uma política de cancelamento, houve um certo medo das pessoas que já tinham visibilidade de entrar lá no programa e acabar sendo cancelado novamente. Como que você vê esse movimento onde a galera que já está famosa estava usando, né, através desse escopo de programa para ou fazer validação ou aumentar seu engajamento? Então, como eu falei, não sou uma expert em Big Brother, mas eu acho muito interessante quanto produto. Sim. E os próprios participantes são produtos, né? Alguns produtos ali que precisam cuidar da sua imagem, da sua marca, né? Outros produtos que já estão com uma imagem mais consolidada, que é, meu ver, por exemplo, o Guimê, ele está meio apagado, mas ele tem Ele tem uma persona, uma imagem, né? Ele tem lá o segmento dele, ele já tem uma imagem formada, né? A meu ver. E outros que você fala, quem que é esse, né? Nunca ouvi falar. Mesmo o Rodolfo lá, eu nunca tinha ouvido falar, porque eu não sou dessa área sertaneja, mas outros conheciam. Então, assim, eles vão para lá cuidar da imagem deles também. E alguns são muito estratégicos. Eu estava vendo num podcast a Manu falando da estratégia dela, da Manu Gavassi, Gavassi. Da estratégia dela para entrar lá, que ela deixou os vídeos gravados, vários vídeos para cada dia. Ó, se eu for líder, o vídeo é esse. Se eu ganhar o anjo, o vídeo é esse. Ela deixou cada um. E ela fala até que ela não tinha uma grande produção, que era ela, o pai dela e mais 2 pessoas, mas ela deu um malho lá e deixou os vídeos gravados e todo com script, para quando que o pessoal, a equipe dela deveria colocar no ar. Então, eles entram hoje para casa nada ingênuos, né? É diferente lá atrás, quando eram pessoas totalmente desconhecidas, um mundo sem internet, né? Se você pensar lá 2006, 2007, tava no Orkut, né? Não tinha essa visibilidade da internet. Então era outro momento, né? Mas se você pensar lá no começo mesmo, que eu assisti desde a primeira edição lá do Bambam, para votar era por telefone, né? Não tinha internet, tinha que telefonar. E era monetizado isso. Cada ligação era paga, né? Era a forma de monetizar. Os patrocínios da merchandise, não tinha merchandise. O que era as cotas de patrocínio eram os comerciais na programação, as vinhetas. Não, então foi se acrescentando, foi mudando muito isso. Essa convergência mesmo das mídias. Se for fazer um comparativo de lá de trás até agora, onde a gente vê o próprio Tadeu falando sobre a marca, digitaliza o QR Code na tela, mudou muito a forma de fazer a rentabilização, né? A rentabilização hoje para todo lado, para todo lado. Nos outros programas também, no uso da marca Big Brother, aquela bolinha deles lá, aquele olhinho que tem para todo lado, dentro dos merchandises, as ações, as ativações ali, que são muito legal, né? Uma margarina que está ali em cima da mesa, não está ali à toa. Um shampoozinho que o pessoal vai lavar. Que viralizou agora, no momento Pantene. Pantene. Então você pensa assim, uma coisa interessante de se pensar. Que público atinge o Big Brother hoje? Se você não tem pesquisa na mão, só pelo olhar, assim, que público é esse? Né?
Daí você fala assim, não, público jovem, porque afinal de contas, a internet é o grande meio. Mas então o que está fazendo o amaciante de roupa lá Sim. né? O que está fazendo a Fiat Toro lá? Não sei. Aí você vai pegar outros patrocinadores assim, você fala, poxa, a própria margarina, né? Põe requeijão, então acho que o jovem gosta mais do que a margarina, não sei. Nossa, você trouxe um insight muito legal, né? Se o público fosse somente jovem, porque né, a Domi, né, que patrocina a Isso, a prova Domi, que patrocina aquele almoço lá do Anjo, né, e essas ações. Então, qual é a estratégia, né? qual que é a estratégia? É que é muito abrangente. Muito abrangente. Como você está na TV aberta, está nos streams, está na internet, em vários canais, você tem aí uma abrangência muito grande. Dentro dessa abrangência, você tem muita gente, né? Você tem segmentos diferentes. Então, dá para atingir todo mundo. Por isso, vale hoje esses milhões que valem no patrocínio. Né? Eu vi uma reportagem, um teaser, que falava mais ou menos o seguinte, que para o ganhador o que importa não é o 1 milhão, agora 1,5 milhão vai aumentando, né? Não é isso que importa, e sim toda a visibilidade. Se a gente for analisar, né, a edição que a Bianca Boca Rosa esteve participando, ela teve uma decolagem muito grande em relação à sua marca, que ela tem aquela estratégia das roupas no domingo, da formação de paredão, ia lançava um produto, toda aquela estratégia. Esse canal, essa vitrine, ela é muito mais valiosa para os participantes que conseguem, né, que sabem utilizar, porque muitos caem no esquecimento, do que propriamente o prêmio financeiro. Sim, sim. A Boca Rosa eu vi uma coisa interessante, que eu não tinha reparado até então. A maquiagem dela, teve um dia que ela chorou e a maquiagem dela não escorreu. A maquiagem dela aqui fora bombou de vender. Porque todo mundo ligou, caramba, a maquiagem dela não escorreu. Agora vê se eu vou prestar atenção nisso, mas alguém prestou. Ou a equipe dela plantou, né? Plantou e eles souberam colher isso. Agora, quando a gente fala, tem alguns que já sabem dessa estratégia. A própria Juliette, né? Que tanto estrategista ela era assim, né? Não sei, ela tinha lá, mesmo assim teve, né? Teve o caso do cactus lá, aquele movimento, aquele né? movimento que acabou pegando e as próprias o pessoal do Nordeste que simpatizou, mas quando ela entrou, não sei se ela já tinha esse conhecimento de estratégia e tudo mais. Ingênuo ali ninguém é. Sim, e manteve-se um crescimento fora depois do programa, ficou reverberando essa ação, né? Ela ficava cantando lá dentro, não era à toa, né? Sim. Ela já era uma boa cantora aqui fora, mas diz que não. Então, assim, a gente não sabe quais estratégias, mas tem, todos eles são produtos, como eu digo. E como que a gente pode visualizar, né, do ponto de vista como produto, Big Brother como produto da Rede Globo? Investir tanta energia e dinheiro, tudo bem, que é algo extremamente lucrativo, mas que dura 3 meses do ano. Seria a mesma lógica de tudo que um shopping center investe no Natal, mesmo sendo um mês? Pois é, com certeza, é isso aí. É isso aí. Agora, a Rede Globo tem outros produtos, né? Ela fica buscando outras fórmulas que dê tão certo que quanto. dê tão certo quanto, só que não tem nenhuma fórmula que deu tão certo. Né? Especialmente no Brasil. Né? Parece-me que o Big Brother do Brasil é com maior audiência do mundo, em proporção. Né? Sim. O brasileiro gostou demais do Big Brother. Você gosta de uma fofoca, demais. Né? Não é o que melhor paga, né? O que melhor paga acho que é o americano, que paga muito mais em prêmios, mas a visualização do Brasil é muito grande. Né? E como você vê essa presença da TV no dia a dia do público brasileiro? Né? Eu gosto de dar um exemplo. Eu ligo a televisão para duas ações. Ou para assistir Globo News em pauta, que é algo que eu acompanho, porque eu acho que o conteúdo fica mais mastigado lá à noite e tudo mais. Ou para assistir uma série. Mas eu, Felipe, não sou consumidor de um jornal, de uma novela, de TV aberta. De TV aberta no geral. Você acha que existe
essa imigração das pessoas indo para os streamings e indo para a TV a cabo, que também acho que deu teve uma queda, ou a TV aberta ainda é um canal muito aberto dentro das famílias brasileiras? Então, Felipe, existe isso que você está falando, eu também gosto, mas pensa aqui, é a realidade de todas as famílias brasileiras. Todas as famílias brasileiras conseguem assistir uma série no streams, mas conseguem assistir a novela Pantanal, que bombou com uma audiência lá em cima, que a TV Globo não via há, sei lá, mais de 10 anos. Uma novela, um produto que sempre foi muito forte da TV, especialmente na TV Globo, que estava ali caído, né? Mas, de repente, vem uma narrativa diferente, uma linguagem diferente, e aí, pá, subiu. Esse daí foi acessível a todo mundo. Então, é lógico, a gente tem nossas preferências, mas a acessibilidade a todos é a TV aberta. E mesmo que eu não assisto novela, eu ouvi falar muito sobre a novela Pantanal. Ah, sim. E daí é aquela coisa que a gente falou, vai impactar em outros canais, em outros meios, né? Ah, eu não gosto de assistir novela, mas eu gosto de ver lá no TikTok alguns recortes, eu gosto de ver comentário, daí vai impactar de outras formas. Né? Legal. E esse movimento, né, já puxando a questão da TV, né, o que é o tema que você adora falar, e da Rede Globo no geral. Esse movimento das novelas, você acha que ainda há uma crescente, mesmo que a própria Rede Globo esteja caminhando para o processo de fazer microséries no Globoplay, você acha que ainda a gente tem um futuro longo de novelas dentro da casa das pessoas, as pessoas se reunindo para assistir? Você acha que isso ainda é futuro ou a gente vai caminhar para a queda desse movimento? Eu acho que vai para a queda. Eu não sei, porque até pela própria, é uma opinião minha, até pela própria renovação do público. Né? Sim. Esse perfil novela, esse perfil de folhetim, esse perfil do drama, eu acho que vai ter que ser revisto. Né? Eu acho que os programas eles têm que utilizar da sua grande audiência, da sua capacidade de comunicação, para também discutir coisas importantes para a sociedade, né? Inserir assuntos que sejam relevantes. Eu acho que isso eles têm tentado fazer. Com a própria inserção de negros nas novelas, né? A gente tem visto... Mas existem outros assuntos que deveriam ser tratados também. Se tiver esse papel, pode ser que tenha aí uma continuidade. Mas o folhetim em si é muito difícil. Você vê a dificuldade de segurar essa novela depois de um Pantanal. Né? É muito difícil. E é importante, queria falar, que não é só Globo. Tá? A gente está falando de Globo porque Big Brother, né? Mas TV como um todo. Se você vai lá na TV que exibe, sei lá, um canal religioso, tem um patrocinador lá. Tem uma marca lá. Então, existe um público, existe uma audiência para aquele assunto, existe uma marca que tem desejo de se comunicar com aquele público. Acho interessante, eu gosto bastante da Tata Werneck, né? E como ela constrói as narrativas. E aí eu estava assistindo um dos episódios do Late Night, e aí ela teve um processo, né? Que a Rede TV processou ela, acho que teve alguma coisa nesse sentido. E aí ela citou, não, mas eu só não posso, zoando, é claro, né? Só não posso falar da Rede TV. Eu falei, olha que interessante, porque eu já nem lembrava mais que a Rede TV existia. Ela não pode falar, mas já falou. Falou. Ela não poderia falar mal, criticar a Rede TV, porque ela brincava com os convidados. Você tá aqui, mas cuidado, daqui a pouco você tá na Rede TV, você vai ser demitida. Da mesma forma, quando ela entrevistou o Boninho, ela falou, não, eu não tô na lista de demitidos. Então, ela faz, traz pro lado cômico também esse movimento que houve em todas as emissoras, de desligamento mesmo, de não conseguir mais honrar um contrato grandioso, de o ator ou o famoso não valer tanto assim, né? Sim, agora é o tal do trabalho por projeto, né? Sim. Trabalho por projeto. Mas vem cá, você não trabalha por projeto? Eu trabalho por projeto. Sim. Eu tenho um tempo, a gente tem uma dedicação ao cliente por determinado tempo, depois você renova aquilo, né? Então, eu acho que é um movimento natural. Se você está inserido naquele projeto, você está ganhando por ele. Se não está inserido naquele projeto, porque os salários eram realmente muito altos. E eram altos, fixos, né? é isso? Eram fixos. Tem alguns que são, né? Que ainda fazem parte
dessa contratação fixa da Rede Globo. Não vou nem citar alguns, porque eu posso correr o erro aqui de estar, enfim, falando errado. Mas alguns que são, assim, os bambamãs, eles recebem fixo, estão na casa deles não fazendo nada, só para garantir que eles não trabalharão para outro projeto em outra emissora, né? Mas hoje isso está acontecendo, esse desligamento, e eles ficam livres. Sim. Você viu o Zeca Camargo, né? Ele está em outra emissora, com um programa em outra emissora, e ele estava no Fantástico falando da Glória Maria, né? Então tem artistas que eles estão livres para trabalhar em vários lugares. Outros saíram de lugar e foram contratados em outro, no caso do Faustão. Então, assim, tem vários formatos. Agora, o que mais se está prevalecendo, que eu ouço os artistas falarem, é sobre projetos. Eu estou naquele projeto. E esse é um movimento interessante. Você citou o caso do Faustão, né? Esse movimento da Rede Globo, querendo agir de forma rápida, e vai lá e desenha um programa novo, e traz a mãe do Paulo Gustavo para participar do programa, e traz o padre Fábio de Mello para construir uma estrutura para que conseguisse... O Luciano Huck. O Luciano Huck, para que conseguisse sustentar algo que durou décadas, que foi o comando do Faustão, né? Exatamente. Essa necessidade de se reinventar também, né? A gente analisa aí, claro, críticos de TV vão poder analisar melhor, mas você vê uma dificuldade muito grande de segurar alguns programas, né? Sim. E o Domingão é um deles. Agora, em compensação, o Mion tá voando. Sim. Né? Quer dizer, fez uma troca ali. Que agora não dá mais para voltar para trás. Sem jeito, né? O Huck assumiu domingo, não dá para voltar para o sábado, mas o domingo está perdido em encontrar qual o posicionamento dele, né? Afinal de contas, com quem ele se comunica e o que esse público hoje quer ver. Porque eu penso que aquele público que se conectava com o Faustão não está se conectando, de repente, com o Luciano Huck agora. De repente, não está. E é um desafio, né, para a emissora como um todo. E, Neliane, quando a gente traz para o cenário micro, né, você falou que você veio para Sorocaba quando estava no movimento das TVs chegando para cá. Sim. Como que isso se reduz num micro de região, por exemplo, como numa emissora que é filiada a uma grande emissora, como que é o trabalho dela para cativar essa população que de repente você não tem um nome Rede Globo, você é só afiliada? Existe uma dificuldade ou essas afiliadas elas surfam a onda da matriz? Como que funciona? Não, é totalmente na onda da matriz. Totalmente na onda da matriz. Exceto alguns programas que são regionais, né, que as duas que nós temos aqui, nós temos a Globo e temos o SBT, né? Sim. A Band estava com algum movimento aqui, desculpa se eu estiver equivocada, mas as que são mais fortes. Elas têm os programas locais também, né? Revista de Sábado é um deles, tem alguns programas locais. Exceto isso, a grade é a grade da Globo Nacional e do SBT Nacional. Só que alguns programas você não pode comprar regionalmente. Como assim não posso comprar regionalmente? Eles não são vendidos. Futebol, por exemplo. Exceto quando algum espaço não foi vendido, eles abrem para você comprar regionalmente, porque existe um corte, né? Não sei se para quem não sabe disso. Não, vamos falar sobre isso que eu não sei. Não sabe? Não. Existe um corte de sinal. Então, assim, eu vou comprar a Sorocaba, a TV tem de Sorocaba, ela cobre 40 e poucas cidades, o sinal dela aqui. Então, se eu comprar, a sua empresa quiser um anúncio no Globo Esporte, por exemplo, eu posso comprar, você vai ter o mesmo espaço, você vai ter a mesma programação, mas o seu anúncio não vai ser visto no estado inteiro, não vai ser visto no Brasil inteiro. Ele vai ser visto nessas 40 cidades que fazem parte da TV tem daqui de Sorocaba. Mas eu quero que o meu anúncio seja lá em Itapetininga, lá é outra TV Tem. Então, a TV Tem de Itapetininga, ela cobre outras cidades de lá, outra região. Então, você tem que comprar também o espaço lá, tá? Mas aí eu quero agora que seja lá em Campinas, é outra. Então a rentabilização ela ocorre nesse formato, porque aquele tempo vai sendo vendido em diversas regiões para pessoas diferentes. Isso. O sinal daqui
você vai pegar nessas 40 e tantas cidades, mas a grade da programação é a mesma. Então, eu quero aparecer na Ana Maria Braga com o meu cafezinho, não no merchandise, tá? Não o cafezinho que ela possa tomar ali, mas no comercial. no espaço, no break comercial. Tudo bem, vai aparecer lá o seu café no break comercial da mesma programação que o Nacional está vendo. Mas o Nacional não vê o seu comercial, só o local que vê o seu comercial. Você não sabia disso? Verdade. Não. Então, são cortes, são feitos cortes. E a rentabilização dessa TV local é sobre esses espaços. Sobre esses espaços, exatamente. Então, quando eu vim para cá, era muito forte isso. O comércio local, né, assim, os grandes varejistas maiores daqui, eles queriam participar desses espaços da televisão. Poxa, na novela das 20, eu estou lá na novela das 20 com o meu comércio. No Jornal Nacional, né, o horário nobre, o horário de maior valor, você está lá com a sua empresa, você tem um impacto igual ao nacional, só que é só regional. E pensando na questão da demanda e oferta, né? Ficou claro isso? Ficou? Eu não sabia. Embolei meio aqui, mas é isso. E pensando na questão da naturalidade da demanda e oferta, esses preços, isso ele varia conforme a representatividade daquela grade, daquele programa, conforme o horário, conforme a procura, como que funciona isso? Conforme a audiência. Conforme a audiência. A grade. Se você pegar a grade da televisão... Uma pergunta bem tonta. Como que é aferido a tonta, por exemplo, pode ser que seja uma pergunta boba, né? Como que é aferida a audiência em questão regional também? Então, a audiência é feita por pesquisa, né? Pesquisa que são diversas formas. Mas por que a pessoa fala, bateu tantos pontos de audiência? É porque não é individual. Pontos porque o aparelhinho que é colocado na casa da pessoa é o ponto porque aquela casa está ligada naquele programa, naquele horário. Não dá para saber se é 1, 2, 3, 10 pessoas que estão ali assistindo. Mas tem um ponto lá. Então, tantos pontos estão ligados naquele momento. Ah, entendi. Por isso que faz esse... E aí, com base nesse indicador que faz essa régua de audiência. E hoje deve ter outras métricas, tá? Porque a gente está aí com a internet, também se deve ter outras métricas. Mas muito tempo foi medida assim a audiência. Por isso que é falado em ponto. E ele é em tempo real. Então, por isso que você vê um programa ao vivo, às vezes ele fala, batemos, né? Faz até sei lá, barulho, né? Tinha programa lá que ele, sei lá, batia um sino, alguma coisa quando ultrapassava a audiência. Então, é em tempo real, né? E o que acontece, essa busca pela audiência? Você está ligado na televisão, mas não está, né? Você está no celular, você está fazendo outra coisa, e esse ponto não sabe que você está fazendo outra coisa, né? Você não sabe que você está disperso. Eu gosto de ligar a televisão para ficar mexendo no celular, é um hábito. Liga a série, mas vai pro celular, tem um notebook aqui, né? De fato, tem muitas pessoas concorrendo com a nossa atenção, né? Atenção, fora quem te chama aqui para você conversar, mas hoje o celular é o grande concorrente de todas as transmídias, né? E da atenção até pessoal, né? Para você falar com alguém, eu que falo muito sobre comunicação, meu Deus, como é que você comunica? De repente você está na frente da pessoa, você tem que falar assim, vamos conversar pelo WhatsApp, que é mais rápido. Né? Eu cheguei numa conclusão em relação ao outdoor nesse sentido. Por exemplo, eu vou colocar um outdoor numa via que tem bastante trânsito. Mas eu tenho... vamos presumir, não, essas pessoas eles vão estar no trânsito, elas vão olhar para aquela propaganda. Depende. Porque, de repente, no trânsito, ela vai olhar para o celular, né? Então... Não deveria estar no trânsito? Não deveria. Não estou influenciando e é ilegal, mas isso vai acontecer. Então, não dá para você saber. Você sabe que outdoor você tem que ler em 4 segundos, né? Sim. Tem que bater o olho e tchum, fotografou, né? Por isso que não é recomendado você escrever um monte de coisa no outdoor. Ele tem que ser muito limpo, direto. Ele é uma mídia muito de apoio, né? Se você tem mais coisas a dizer, você vai para outra mídia, não é no outdoor. É muito instantâneo, porque é aquela passadinha de olho ali, né? Para você ficar também olhando para o outdoor e esquecer do trânsito, caminho, né? Do seu caminho. E nem olhar para o celular, muito menos. Que aí você pode até levar uma multa, né? Exatamente. E quando a gente fala da TV, do outdoor, das mídias sociais, você acredita que esse multiverso de mídias,
ele veio para ficar e a gente vai começar chegando novas mídias e isso vai criando-se um ecossistema, porque o Instagram não substituiu a TV, pelo que todo mundo fala, não substituiu o outdoor, elas vão se complementando, é isso mesmo? É o que eu penso, e outras podem surgir, né? É o que eu penso. A internet é inegável e não tem volta. Vai Sim. crescer cada vez mais. A gente vem aí agora com realidade virtual e com um monte de outras formas de se utilizar a internet. Isso é inegável. Mas eu acredito também no offline, sim, porque você não está o tempo todo ali. Como você falou, você sabe que o meio, a mídia externa, né, out of home, que são as mídias que ficam fora do ambiente externo, ela foi a terceira que mais cresceu. Né? Da pandemia para cá, cresceu muito. Talvez até por conta da pandemia, quando as pessoas saíam de carro, para não ter contato com ninguém, elas saíam de carro e saíam prestando mais atenção. Então, vem crescendo, cresceu também. Se você vê, tem muitos painéis, mais painéis do que tinha, tem os outdoors urbanos, mas você também tem outros rodoviários, você tem os iluminados, você tem outras formas que são os out of homes, tudo que está fora do ambiente, eles cresceram também. Eu acho bem interessante e é realmente um padrão que aqui em Sorocaba mesmo tem um outdoor de uma propaganda de supermercado a 50 metros de um supermercado. Então, eu tenho supermercado aqui, eu tenho a propaganda de outro aqui do concorrente, né? E acho que isso é a democracia também da comunicação como um todo, né? Você diz do concorrente daquele anunciante? Então, mas isso é uma estratégia, né? É uma estratégia. O outdoor, ele tem essa característica de você colocá-lo na proximidade que você deseja. Na proximidade sua, você pode dizer, é logo ali, não é? Você não vê na estrada os painéis rodoviários? Logo ali tem um frango assado. Ou você pode usar também os painéis na mediação do seu concorrente, que aí você desvia, né? Em vez de você comprar lá, você vai comprar em outro lugar. Eu costumo ficar... Eu leio propaganda, né? Isso desde criança. Eu lia muro, aqueles muros pintados. Né? Minha mãe fala que quando eu comecei a ler, eu lia... Eu gostava de ler tudo, então eu lia os muros que estavam pintados, né? Quando estava saindo de carro, por exemplo. Eu achei muito engraçado que numa rodovia aqui próximo, que tem dois motéis, um do lado do outro, e no primeiro tá marcado assim, alguma coisa do tipo, não caia na cilada da frente. Eu falei, nossa, que ousadia, né? No sentido de, tipo, não para aqui, não vá no próximo, porque eles estão do lado. Peraí, você não lia quando era criança? Não, a história agora. Eu li semana passada, ainda por casa dos meus pais. Você ia falar, você estava lendo de placa de motel. Nem tanto. Mas a ousadia de falar, tipo, não importa se tem um concorrente do meu lado, eu vou fazer a minha publicidade, porque isso vai chamar a atenção de alguém, né? Criativo, né? Bem criativo. Acho que esse movimento, como a Fiat, como outras empresas, elas estão sentindo essa necessidade de fazer mais barulho do que o vizinho para chamar a concorrência e para chamar a atenção do seu cliente e falar, olha, vem aqui, né? Esse desafio das marcas, uma com as outras, assim, teve uma época que era bem alta, né? A Pepsi com a Coca-Cola, né? Burger King com McDonald's, que ainda fazem, né, até hoje. Mas é uma prática muito que vem lá do americano, eles fazem muito isso, essa briga de uma marca com a outra, e está tudo bem. Ora é um, ora é outro, está tudo certo. Aqui no Brasil não é muito bem visto. Precisa até tomar muito cuidado, que pesquisas mostram que o público tem como se diz, uma sensibilidade para proteger aquele que está tomando pancada, entendeu? Ele fala, coitado, está batendo nele. Eu vou consumir dele agora, só porque o outro fez isso. Isso diz algumas pesquisas aí. Porque ficou famosa a discussão, a briga Burger King e McDonald's, né? Famosa. Com a Nutella e eles foram movendo outros. E é muito legal. Pra gente que gosta de publicidade, é sempre porque é criativo, né? E é movimento, né? Eu acho que as duas acabam ganhando, assim. Sim. Então, a ativação de marca está ocorrendo para ambas as partes, né? Ambas as partes.
Neliane, para a gente caminhar para o finalmente, uma pergunta que a gente faz muito para os nossos convidados, né? Já? Vamos fazer igual o Jô Soares, assim, já, agora que eu gostei. Tem assunto para horas, né? Quando você senta numa mesa, a ideia do Papo Empreendedor é trazer aquela conversa do barzinho, do almoço, do rap, para a rede social e para compartilhar com o nosso público. Quando você senta numa mesa, né? Eu já ia lembrar da piada, que a gente não senta na mesa, a gente senta na cadeira. O que não falta como tema num Papo Empreendedor para você? Comunicação. Como é que essa empresa está se comunicando? Quem é o público que ela pretende atingir? Se ela tem essa clareza desse público, o posicionamento que ela quer demonstrar para esse público, porque muita gente se comunica e não sabe nem por quê, e não sabe o que exatamente você quer que seja posicionado. Quando uma empresa ela é percebida por um público, ela é percebida por alguma forma, é o que você quer demonstrar. Então, será que tem essa clareza? Então, ter essa clareza do propósito, do posicionamento, como você está comunicando isso. É o que eu observo muito e é o que eu comento muito com os empreendedores. Você pode ser de qualquer porte, de qualquer segmento. Pequeno ou grandão. Pequeno ou grande, qualquer... A internet veio aí para democratizar isso, né? Você tem espaço para todos os portes e todos os segmentos para se comunicar. Mas precisa ter clareza com quem você quer falar, para você saber o que falar, aonde você vai falar e de que forma, né? Se a gente falou aqui de vários meios de comunicação, depende com quem, depende o quê, depende para quê. Então, o papo é sempre o papo que eu gosto, que é comunicação, é como atingir seu público-alvo e ter esse retorno. Legal. E como você vê essa dificuldade das pessoas em geral de se comunicar? Tanto indivíduos um a um indivíduo com um grupo com outro grupo, uma empresa com outra empresa, a empresa com os funcionários. A gente sempre tem visto, né, e ouvido falar sobre muito ruído no processo de comunicação. Seja online, offline, entre pessoas físicas, entre pessoas jurídicas. Você que está mergulhada, imersa na área da comunicação. Como que você vê esses ruídos, esses problemas de comunicação? Então, Felipe, isso é o que eu mais tenho falado. O problema hoje não é comunicar, é ouvir. Boa. É ouvir, cara. Se você ouvir, você vai ter 50% da sua solução. É aquela coisa, quando você sabe o problema, você tem 50% da solução? Sim. Mas o ouvir também. Se você não ouve, você, como empresa, tem que ouvir o seu consumidor. O que é ouvir ele? Talvez você leia o que ele está escrevendo lá na internet, talvez você ouça quando ele vier falar com você, talvez você tenha uma loja, mas lá no balcão da sua loja você está ouvindo o que ele está dizendo. Isso para a empresa. E quando eu vou para dentro das empresas, para os líderes, para os gestores, é essa questão de um não ouvir o outro. Então, ter mais paciência na escuta ativa, do que no falar. E aí que vem o ruído, né? E é bem isso que acontece. O que a gente quer da comunicação? Que um emissor transmita, que chegue no receptor e isso retorne de forma positiva, sem ruído. Mas aí nesse meio tem uma mensagem, tem um canal. Então, que mensagem que é essa que eu vou transmitir? Que ela está cheia de signos, né? Está cheia de informações, de códigos. O que eu estou mandando para lá para voltar para mim positivamente? Porque assim, se eu quero me comunicar com você, mas não estou interessada no seu retorno, ok, eu falo qualquer coisa. Se eu quero brigar com você, eu vou falar de um jeito que você vai brigar comigo. Agora, o que eu quero do seu retorno? Se eu quero do seu retorno aquilo que seja para mim de acordo com o meu objetivo, então eu preciso também ter uma forma certa de falar. E para isso eu preciso ouvir. Como é que eu vou saber falar se eu não escuto? Então é sempre esse papo da comunicação, como é que a gente ouve mais hoje em dia. E o que é essa escuta ativa que você citou? Como a gente pode definir isso? É ouvir mesmo. É ouvir. Presente, conectado. Conectado, presente, com empatia. É isso, é ouvir mesmo. Sabe aquela coisa que a criança quer falar com você, e você fala, e escuta o que ela tem para dizer. Você pode ter surpresas incríveis se você parar, baixar e ouvir o que a criança quer dizer. É isso que é ativo, né? É você
se conectar e ouvir mesmo. Não é para virar um Buda, mas naquele momento que você está ali conectado, conecte-se, né? Eu falava muito isso para os meus alunos, quando eu via trabalhos em grupos assim, e às vezes saíam umas discussões, eu falava, vocês estão se ouvindo? Não ouve, um está falando, o outro já fala em cima. Estar presente, né? O outro já fala em cima, ou então já está pensando o que eu vou responder. Ele vai falar isso, eu já vou responder aquilo. Então, assim, essa escutativa é quando você vai falar, você fala, mas quando você vai ouvir, ouve mesmo, ouve de verdade. Né? Se fala muito hoje em comunicação não violenta, né? Que é essa comunicação com o coração, essa comunicação que conecta. Então, é isso, o segredo de tanto das empresas quanto das pessoas é ouvir para poder se comunicar. Senão você não sabe com quem você está falando, você não sabe o que você tem que dizer, nem como você tem que dizer e nem qual é o meio. Eu não sei não sei o que ele quer, não sei nem o que ele quer ouvir, não sei o que é importante. Como diz o ditado, para quem não sabe para onde vai, correr para caminho qualquer lugar serve. Muito bom, muito bom. Então é basicamente isso. Vamos ouvir mais, e aí a gente tem melhores comunicações e melhor retorno. Legal. Neliane, se as pessoas quiserem conversar com você, saber um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre suas palestras, como que elas acham você nas redes sociais e nas mídias? Olha, eu não sei se... eu acho que eu fui feliz que a minha mãe me deu um nome que é bem pouco comum, né? Que é Neliane. Então, se você digitar Neliane, você vai achar outras, mas eu vou estar ali com certeza. Mas todas as minhas redes eu uso Neliane Leone. Legal. Tá? E aí me encontra e pode me chamar no direct, eu passo meu celular, sem problemas. A gente costuma dizer que eu coloco o nosso convidado à disposição da audiência sempre, sem pedir autorização, porque eu acho que conhecimento é energia, Claro. Energia para acontecer ela precisa se movimentar, então acho que é esse movimento. Eliane, muito obrigado pelo seu tempo de agenda, pela sua disponibilidade, um papo muito bom, eu sempre costumo ir anotando alguns insights, mas esse feeling de entender que a TV não morreu, que a gente é um caminho aí de negócio, quando a gente fala, mas algumas pessoas, não quero saber de Big Brother, não quero saber de jornal, existe você ter preferência e existe você entender e estar antenado como negócio. Né? Que pode surgir um tema ali que vai influenciar no dia a dia da sua empresa, ou que você vai ter uma oportunidade de venda, ou que você vai ter uma estratégia para se alavancar. Então, nós precisamos estar antenados a tudo o tempo todo, né? Tudo o tempo todo. Onde existe uma audiência, eu sempre também disse para os meus alunos quando eu estava aula de mídia, aonde existe uma audiência, existe alguém interessado naquele assunto. Sim. Então, esse alguém pode ser do seu interesse. Mesmo que sejam 2 pessoas, mesmo que sejam milhões. Tem alguém ali interessado no assunto. Isso é uma audiência que pode ser interessante para você. Né? Então, não desprezar nada. Eu acho que tudo ainda está em movimento. Né? As mídias estão em movimento e a comunicação acompanha esse movimento da sociedade. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela audiência conosco. Para quem quiser acompanhar mais nosso conteúdo, vocês nos localizam em todas as plataformas de áudio, no YouTube, no @Papo Empreendedor Podcast. Quem quiser falar comigo também me encontra no @Felipe Silva CNT. Muito obrigado pela companhia e nos vemos no próximo Papo Empreendedor. Até mais!